campanha para a manutenção do nosso grupo. Participe acessando nosso site. Olá, amigos, olá, irmãos que nos acompanham pelo canal do Grupo Espírita Francisco Xavier. Hoje nós estamos aqui para esse momento da palestra de preces e radiações, reflexões a partir do Evangelho segundo o Espiritismo. Agradecemos a presença de todos e é muito bom poder realizar esse trabalho, não é? Nos caiu, assim, abrindo o Evangelho segundo o Espiritismo, o capítulo 10, cujo título é Bem-aventurados os misericordiosos, nos caiu o item 5 e 6. Reconciliar-se com seus adversários. Reconcilia-te o mais cedo com o teu adversário, enquanto estás a caminho com ele, a fim de que o teu adversário não te entregue ao juiz e que o juiz não te entregue ao ministro da justiça e que não sejas aprisionado. Eu te digo em verdade que não sairás de lá até que tenhas pago o último ceitil. Esses versículos estão em Mateus capítulo 5, versículos 25 e 26. Na prática do perdão e na do bem em geral, mais do que um efeito moral, há também um efeito material. A morte, já se sabe, não nos livra de nossos inimigos. Os espíritos vingativos muitas vezes perseguem além do túmulo, através do seu ódio, aqueles contra quem conservaram o rancor. Por isso o provérbio que diz: morto o cão, morto o veneno. É falso quando aplicado ao homem. O espírito mau espera que aquele a quem quer mal esteja preso ao seu corpo, para que, estando este menos livre, possa atormentá-lo mais facilmente e atingi-lo em seus interesses ou em seus afetos mais caros. É preciso enxergar nesse fato a causa da maior parte dos casos de obsessão, sobretudo daqueles que apresentam uma certa gravidade, como a subjugação e a possessão. O obsidiado e o possesso são, portanto, quase sempre vítimas de uma vingança anterior, a qual provavelmente deram espaço devido à sua conduta. Deus o permite para puni-los do mal que eles mesmos fizeram, ou, se não o fizeram, por terem faltado com indulgência e caridade, não perdoando. Do ponto de vista da sua tranquilidade futura, importa, pois, reparar o mais depressa possível os erros que se cometeu para com o seu próximo e perdoar a seus inimigos, a fim de extinguir, antes de morrer, todo motivo de disenções, toda causa fundada de animosidade ulterior. Por esse meio, de um inimigo encarnado nesse mundo, pode-se fazer um amigo no outro. Ao menos fica-se do lado do justo direito e Deus não deixa que o que perdoou servir de alvo à vingança. Quando Jesus recomenda que se reconcilie o mais cedo possível com o seu adversário, não é apenas para apaziguar as discórdias durante a existência atual, mas para evitar que elas se perpetuem em existências futuras. Não sairá dela, ele diz, até que tenhas pago o último ceitil, quer dizer, satisfeito completamente a justiça de Deus. E nós não podemos esquecer que a justiça, a lei maior, né, é a lei de justiça, de amor e de caridade.
A lei de Deus, a justiça de Deus sempre está somada à bondade, somada ao amor, né? A justiça de Deus sempre está unida à caridade. Não há mais aquela ideia do olho por olho, dente por dente, né? Mas a lei maior, como Jesus nos orienta, que ele veio nos trazer, é o amor. O objetivo maior é amar. E o amor, aquele amor que perdoa a todos os nossos pecados, né? O amor que perdoa a multidão dos pecados. A prática do bem que nos liberta dos efeitos negativos dos nossos atos no passado, muitas vezes realizados muito mais pela ignorância do bem do que por maldade, convicção de agir de forma maldosa e cruel com outros seres humanos. É interessante que a gente vai lá no Evangelho de Mateus e nesse item 5 ele fala assim: deixa a tua oferta, né? Para trazer a tua oferta ao altar e ali te lembrares de que o teu irmão, se tu te lembrar que o teu irmão tem alguma coisa contra ti, deixa a tua oferta ali diante do altar e vai primeiro reconciliar-se com teu irmão e depois virás apresentar a tua oferta. Assume logo uma atitude conciliadora com teu adversário enquanto estás com ele no caminho, para não acontecer que o adversário te entregue ao juiz e o juiz ao guarda e assim sejas lançado na prisão. Em verdade eu te digo que dali não sairás enquanto não pagares o último centavo. Então, o convite do Cristo é que nós sejamos amigos uns dos outros, irmãos uns dos outros, que nós aproveitemos esses encontros que acontecem às vezes dentro do nosso lar, com aqueles com quem a gente que não pensam como nós, que não comungam às vezes da mesma crença, da mesma filosofia, da mesma fé, né? Mas que não estão no nosso contexto doméstico por acaso, né? Daqueles com quem nós temos que conviver no ambiente profissional, do trabalho, daqueles com que nós vivemos no ambiente do trabalho mesmo, dentro da casa espírita, do movimento espírita. Então, que nós busquemos essa convivência fraterna, essa convivência amorosa, esse respeito a diferentes opiniões, a diferença da postura, essa compreensão de que cada um de nós traz suas dores, traz suas dificuldades, tem seus sofrimentos, né? E que às vezes buscar um trabalho espiritual na casa espírita não é por se achar melhor do que ninguém, porque é um momento em que a pessoa encontra um bálsamo, um refúgio, um alívio, um alento fora do ambiente familiar que às vezes é por demais conturbado. Um alento para os seus momentos de solidão e de vazio. Então, o trabalho espiritual, muitas vezes aquele que está te dirigindo ao trabalho na casa espírita, está escolhendo deixar de lado um pouco suas angústias, seus sofrimentos, para se colocar como um canal a serviço daqueles que vão chegar com dores ainda mais latentes, que ainda estão tão apegados à materialidade, aos valores materiais, né? Que ainda estão tão apegados à dor pela ausência de um ente querido, né? Que foi retirado da sua convivência por ocasião do desencarne, ou que está passando por um período de sofrimento profundo. Então, a gente deixa um pouco de lado o nosso sofrimento, as nossas questões pessoais, para sermos instrumentos em benefício daqueles que chegam. Fazer o bem sem olhar a quem. Não porque nós já sejamos perfeitos, mas porque nós começamos a entender aquele ensinamento do Cristo de que fora da caridade não há salvação. E nessa parte do Sermão das Bem-aventuranças, Sermão do Monte, Jesus nos fala que são bem-aventurados os misericordiosos. Então, aquele que primeiro se esforça por compreender,
por ter paciência, por renunciar a ser entendido, a ser acolhido, por mais compreender do que ser compreendido, né? E nesse exercício, nesse esforço diário, esse encontra refúgio, né? No Cristo, no apoio dos próprios irmãos que nos acompanham nos momentos de estudo, os momentos de trabalho. É um oásis espiritual que nós encontramos na casa espírita e nos fortalecemos mutuamente, como aquelas brasinhas, né? Que enquanto estão próximas no braseiro, estão se mantendo mais quentes, mais tempo aquecidas e luminosas. Quando é distanciado uma brasinha lá para um cantinho, em pouco tempo ela se apaga, né? Ela se esfria. E assim somos nós, a nossa fé ainda está sendo construída, a nossa consciência de que somos espíritos imortais, vivendo uma das muitas experiências aqui no plano terreno, ainda é algo que nós estamos nos apropriando desse entendimento. Compreender que nós estamos convivendo com parentes, mas que já tivemos outros tipos de relações, de vínculos mais próximos ou mais distantes com esses mesmos parentes, em outras etapas de vidas, em outras encarnações, que tivemos papéis diferentes e nem sempre fomos amigos, nem sempre foi o amor que fez com que nós buscássemos estarmos convivendo no mesmo círculo familiar agora, e sim a oportunidade de aprender a olhar para o outro e perceber qualidades e valores que no passado eu não consegui perceber, e pelo menos compreender que ele é um filho de Deus, que é amado por Deus tanto quanto eu, e que merece tanto quanto eu uma nova oportunidade de se mostrar, de expressar seus dons, de expressar suas ideias, de se sentir aceito e acolhido, né? Porque Deus não quer a morte do pecador, e sim do pecado, né? Então, é o que gerou esses conflitos, essas animosidades, esses momentos de incompreensão, esses equívocos é que precisam ser clareados, compreendidos, dissolvidos, para que os laços se estreitem num laço de afeto mútuo, né? Aqui eu estava olhando em Joana de Ângeles, do Jesus, o Evangelho à Luz da Psicologia, falando exatamente sobre esse trecho. Ela nos fala assim: não raro na gênese de muitas psicopatologias, encontramos a presença de cobradores espirituais que, embora desvestidos da roupagem física, permanecem em lamentável situação de vingança, em terrível transtorno mental, gerando dilacerações psíquicas naqueles que os ofenderam e não tiveram tempo, nem oportunidade ou interesse de se reabilitarem. Então é isso. Talvez a pessoa, numa outra encarnação, no último segundo de vida, se arrependeu do que errou conosco. E aí ela implorou no mundo maior, no mundo espiritual, para os seus mentores, para poder voltar conosco no mesmo círculo familiar, para ter a chance de reparar. Talvez foi uma vida inteira de sofrimento, de violências domésticas, de desentendimento, para que no último minuto, e daí não deu tempo de reparar naquela vida. Então, nova oportunidade é criada para que esses seres se reencontrem numa família e construam uma família construtiva, que se apoia, que se ajuda, que se tolera, né? Que se ama finalmente. E às vezes uma família que vem para viver muitas dificuldades financeiras, muitas dificuldades no campo afetivo, as pessoas sofrem, para que uma aprenda a dar suporte, a oferecer o ombro para outra, a dividir o pão, a dividir o teto, né? Então, assim, são muitas as dificuldades que nós enfrentamos, às vezes, no campo familiar, e que tudo tem um porquê, né? Cada pessoa que faz parte do meu círculo familiar, ela espelha alguma parte minha que estaria na sombra se essa pessoa não estivesse perto.
Aquilo que me irrita no outro é precisamente aquilo que eu preciso olhar em mim e transformar em mim no meu proceder. Então, as pessoas não estão aqui para atravancar a nossa vida. Mário Quintana já tinha um poema que diz assim, né? Aqueles que estão aí a atravancar o meu caminho, eles passarão e eu passarinho. Então, todos esses que estão criando dificuldades no nosso caminho, que a vida não é flor, que a casa não é um descanso, não é um oásis, eles, na verdade, estão me mostrando os campos de serviço na minha alma, que eu preciso ter a coragem de olhar. E às vezes vou precisar de uma ajuda de um profissional para que eu consiga me olhar nesse aspecto e corrigir. E para que eu consiga amar esse ser. Novamente, o Mário Quintana tem uma frase muito interessante que ele fala: ame-me quando eu menos mereço, porque é quando eu mais preciso. Então, aquele filho que apresenta a maior dificuldade para uma mãe e para um pai ter que lidar, é aquele que mais precisa, aquele que é mais frágil emocionalmente, é que mais fisicamente, é o que mais vai precisar do olhar, da atenção, da renúncia, né, da paciência, da boa vontade, de uma educação firme às vezes, né, atenta dos pais, de ser podado em algumas coisas, de ajuda profissional para que ele consiga se desenvolver, compreender a natureza das suas tendências, né, e corrigir o mais cedo possível essas dificuldades. Então a Joana fala assim: esses combates insanos arrastam-se por dezenas de anos a fio, sem lhes ocorrer que, enquanto afligem, se infelicitam, prolongando a situação dolorosa sem qualquer benefício pessoal. Então, todo o tormento que eu gero na vida do outro, eu estou semeando dor e sofrimento com as quais eu terei que lidar no futuro. Então, a oportunidade é de reparar, a oportunidade é de ampliar a nossa capacidade de perdão, a oportunidade é ampliar a nossa boa vontade, a nossa expressão de alegria, de entusiasmo, de amor ao próximo. A nossa oportunidade é de entender que a gente pode usar a gente deve usar as coisas e amar as pessoas, e não amar as coisas e usar as pessoas, seja de que forma for, né? Que nós estamos numa outra época, num outro momento, num outro estágio da humanidade. E vai depender das nossas escolhas, dos valores que nós já conseguimos internalizar, daqueles boas sementes que nós escolhemos para semear nos corações, porque elas darão os seus frutos, mais cedo ou mais tarde. O bom fruto e a boa semente que nós semeamos nos corações através dos nossos sentimentos, dos nossos pensamentos, das nossas palavras e das nossas atitudes, elas darão os seus frutos. Então, eu quero encerrar essa etapa antes das preces e radiações, trazendo aqui desse item 5 de Mateus, capítulo 5 de Mateus, o Sermão do Monte, que nós precisaríamos ler mais vezes. Peço licença para vocês. Felizes os pobres de espírito, porque deles é o reino dos céus. Felizes os mansos, porque herdarão a terra. Felizes os aflitos, porque serão consolados. Felizes os que têm fome e sede de justiça, porque serão saciados. Felizes os misericordiosos, porque alcançarão misericórdia. Felizes os puros no coração, porque verão a Deus. Felizes os que promovem a paz, porque serão chamados filhos de Deus. Felizes os que são perseguidos por causa da justiça, porque deles é o reino dos céus. Vibrações coletivas. Irmãos, vamos unir nossas almas para dedicar o nosso pensamento e sentimentos fraternos para quem precisa, quem está carente de saúde e de paz.
Convidamos todos os irmãos a manterem seus corações e pensamentos vibrando nas preces que faremos a Deus a partir deste momento, em favor daqueles a quem endereçarmos nossas vibrações, em benefício de nossos irmãos enfermos que se encontram em nossas casas, hospitais, casas de caridades e demais locais onde se acham passando por dolorosas provações. Senhor, pedimos alívio para esses irmãos, que o teu infinito amor permita que os divinos mensageiros possam deles se aproximar, suavizando-lhes o sofrimento. Senhor, que se as tuas leis permitirem, que possam recuperar a saúde e tenham muita coragem e esperança sob a tua misericórdia infinita. Prece para os desencarnados. Lembramos com muito carinho e amor os nossos irmãos desencarnados, pedindo tuas bênçãos a esses irmãos queridos, que possam despertar para a verdade, para a realidade espiritual, sob a luz da verdade de teu sublime amor, que se esclareçam e se libertem de todas as perturbações, reanimem-se e progridam, envolvidos na força da tua amorosa proteção. Prece para os lares. Pai, precisamos que o teu amor ilumine os nossos lares, afastando as trevas da incompreensão, dos vícios, do sofrimento, das perturbações espirituais. Ajuda-nos, Pai, a compreender que somos todos teus filhos, formando uma família com quem temos a necessidade de aprender a amar, auxiliando-nos uns aos outros. Que em nossos lares reine a harmonia e a paz, sob as tuas bênçãos divinas. Prece para a paz no mundo. Em ti, Senhor, está a força suprema do bem e da paz que governa o universo. Abençoa os dirigentes de todas as nações, especialmente as do nosso país, que saibam governar bem sob a tua proteção, no sentido da ordem e da fraternidade universal. Prece para encerramento. Graças, Senhor, por esses momentos felizes e pela assistência amorosa dos bons espíritos. Abençoa-nos, seja feita a tua vontade. Despede-nos na tua paz. Que assim seja. Campanha para a manutenção do nosso grupo. Participe acessando nosso site